Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, o resumo da semana econômica no contexto certo. A volatilidade foi altíssima nessa semana, uma verdadeira montanha-russa na nossa bolsa, e quem ditou o tom foi a política. Depois do susto no Flávio Day, sexta-feira passada, quando os estrangeiros sacaram 2 bilhões de reais da nossa bolsa, a bolsa caiu 7 mil pontos, a semana trouxe um certo alívio. Flávio chegou a admitir que poderia desistir da corrida presidencial em 2026, mas que isso teria um preço. E a Câmara respondeu, aprovando esse preço, a dosimetria, que deve reduzir a pena de Bolsonaro de 27 para um pouco mais de 2 anos. Na super quarta, os Estados Unidos cortaram os juros pela terceira vez, como era amplamente esperado, e animaram os mercados. Por aqui, os juros permaneceram em 15% pela quarta vez seguida, como também era amplamente esperado, mas o Banco Central evitou dar indícios de corte de juros já em janeiro, frustrando os mais otimistas. Para agradar Trump, o México aprovou taxação entre 20% e 35% para produtos da China e do Brasil, entre outros países. O receio com a inteligência artificial voltou depois do balanço da Oracle e fez as ações despencarem na bolsa. As negociações para paz entre a Rússia e a Ucrânia continuaram. A Câmara aprovou o projeto de lei que endurece as regras contra devedores contumazes, contribuintes que deixam de pagar tributos de forma reiterada e sem justificativa. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextório de hoje. Primeiro ponto: maquiagem fiscal. O líder da oposição, Rogério Marinho, acusou o Ministério da Fazenda nessa semana de maquiagem fiscal após a mudança na metodologia do PIB potencial, que é aquele indicador que mede até onde a economia pode crescer sem gerar inflação. Segundo o Marinho, a equipe econômica incluiu novos fatores no cálculo, como capacidade de geração de energia e área agriculturável. Essa revisão puxou o PIB potencial para cima de 2,1% em 2022, para 2,5% em 2023 e agora para 2,6% em 2024. E por que isso importa? Porque quanto maior o PIB potencial, maior o espaço para crescer sem pressão inflacionária, e mais que isso, um PIB potencial maior melhora artificialmente o resultado fiscal estrutural, já que parte do déficit passa a ser atribuído ao ciclo econômico e não à condução do governo. E tem mais: quando o governo revisa o PIB potencial para cima, ele não mexe apenas no fiscal, mexe também na leitura do Banco Central sobre a economia. Em tese, dá mais espaço para o Banco Central cortar juros. Um PIB potencial mais alto ajuda o governo no fiscal e também suaviza o cenário para a política monetária. É exatamente por isso que a oposição acusa essa mudança de maquiagem. Se o PIB potencial aumenta, o déficit parece menor e a Selic, teoricamente, pode cair mais cedo. Segundo ponto: Correios, manobra fiscal e piora no serviço. O governo acaba de colocar em prática uma manobra fiscal para socorrer os Correios, uma estatal que há anos acumula prejuízo, perda de competitividade e muita reclamação de usuário. Pelo novo decreto, a União pode mandar dinheiro para estatais não dependentes, sem que isso apareça no déficit. Ou seja, é uma ajuda do Tesouro sem aparecer na conta, uma maquiagem contábil que reduz a transparência e joga o problema para baixo do tapete. Segundo documentos internos, para os Correios voltarem para o azul, em 2027 vai ser preciso de um ajuste brutal entre 6 e 8 bilhões de reais por ano, além de cortes de despesas e novas receitas. E tudo isso acontece justamente no momento em que os atrasos nas entregas voltam a explodir. Empresas e consumidores reclamando sem parar dos prazos descumpridos, pacotes perdidos e uma operação que não consegue acompanhar o ritmo do mercado. Ou seja, o serviço está piorando, enquanto o custo para o contribuinte aumenta. Até setembro, os Correios acumularam um prejuízo de 6 bilhões de reais.
registraram uma queda de 26% nas encomendas enviadas e a qualidade despencou de quase 99% das entregas no prazo para 68% das entregas agora estão no prazo. O governo, em vez de atacar a raiz do problema, modernizar, olhar a eficiência e a gestão de profissionais, prefere criar atalhos fiscais para segurar artificialmente a estatal, que não entrega o básico. Isso não resolve gargalos logísticos, não melhora o atendimento e não torna a empresa competitiva. Terceiro ponto, a farra dos super salários. Um levantamento revela o tamanho do rombo bilionário causado pelos super salários e super pensões no serviço público brasileiro. Esse é um país que é uma piada de mau gosto. Um grupo de 10 mil aposentados e pensionistas recebe acima do teto constitucional hoje R$46.300, né? Que é o salário de um ministro do STF. Essa conta chega a quase 4 bilhões de reais por ano. E chuta quem paga essa conta. Acertou! É você! Essa conta é paga por todos nós. E o contraste é gritante. Enquanto o teto do INSS é R$8.157, alguns inativos do funcionalismo recebem 10 vezes mais, R$80 mil. São casos extremos, como pensionistas militar, né? Pensionista militar no Rio de Janeiro, ganhando mais de R$80 mil por mês. Pode! Isso quando soma as 3 pensões. As brechas são várias: gratificações retroativas, adicionais antigos, regras de paridade, integralidade, verba indenizatória. Tudo na prática funcionam como aumentos mascarados. É isso que é. O resultado é um sistema caro, desigual e pouco transparente que pressiona os cofres públicos e limita contratações. O estudo mostra que o Brasil gasta 20 bilhões de reais por ano com pagamentos acima do teto. E o judiciário lidera. Dos 53 mil servidores que estouram o limite legal, 21 mil são magistrados. Especialistas alertam: sem transparência e sem revisão das regras, o teto constitucional vira enfeite e o país perde controle sobre as despesas que crescem sozinhas por décadas. Quarto ponto, fim da escala 6x1 avança. O governo conseguiu avançar no Senado com uma pauta que considera eleitoralmente importante para 2026. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta que põe fim à escala 6x1. O texto, que propõe a redução gradual da jornada de trabalho para 36 horas semanais, ainda precisa ser aprovado no plenário da Casa e da Câmara. Se aprovada, a proposta pode resultar em perdas para a economia do Brasil inteiro. Um estudo da FGV/IBRE mostra que com mais custos com trabalhadores, as empresas vão fechar ou vão ter que demitir funcionários e, nesse caso, o PIB desabaria gigantescos 8% e haveria perdas de até 1.100.000 vagas de emprego. Quinto ponto, Lula mira entregadores. Depois de anunciar a CNH mais barata, que pode reduzir em até 80% o custo para tirar a habilitação, o presidente Lula mirou no próximo passo: financiar motos para entregadores de aplicativos. É isso aí. Lula afirmou que o governo já está trabalhando para baratear o financiamento de uma motozinha, disse ele, de preferência elétrica, para que os entregadores possam rodar gastando menos e ainda reduzindo emissões. Essa é uma medida populista que sacrifica as contas públicas. E pra semana que vem tem decisão de juros na Europa, ata do Copom, vencimento de opções aqui na nossa querida B3 e a pesquisa da Genial Quest. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!